Que a graça e a paz de Jesus Cristo continue com todos. A palavra de Deus em Colossenses. Não quero dar risada, não. Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 27. Diz assim: Agora me regozijo nos sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para o pleno cumprimento da palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Pode se sentar, irmãos. É sempre uma grande responsabilidade, um privilégio poder estar diante da igreja repartindo a palavra, né? É bem diferente de uma conversa informal, onde a gente não tem tanta preocupação, embora a gente convocado a sempre dizer a verdade, né? Mas aqui não trata apenas de verdade, a gente também tenta ser o mais elucidativo, né? O mais pedagógico possível, a fim de que a mensagem ela também possa ser compreendida, né? Mas o que nos conforta é saber que a gente conta com o auxílio do Espírito Santo, porque somente Ele pode, de fato, fazer a gente entender a palavra, crer nela e obedecê-la, né? Talvez muitos entendem, mas não creem nela, então isso não faz sentido algum, apenas aumenta o grau da sua condenação. Outros não entendem no momento, mas a partir, talvez, depois, o pastor explicando, vai entender melhor. A graça de Deus vai dando essa compreensão, talvez com o decorrer dos dias, né? Assim como a revelação nas Escrituras é progressiva, né? O conhecimento do cristão também, a maturidade cristã, o entendimento desse, né? A gente vai sendo aperfeiçoado, né? A gente vai, no decorrer do tempo, sendo aprimorado. Estou diante de uma carta que é a que eu mais gosto das Escrituras, né? Não que eu desprezo as demais. Eu tenho uma identificação, gosto mais da carta aos Colossenses, isso não é segredo. Se eu pudesse, eu só pregaria nela. Não. E o pastor falou que ele prefere dar os recados primeiro, eu preferia dar os recados e ele pregar, né? Depois, mas aprove Deus que assim fosse. Estamos aqui com esse sagrado encargo, né, de poder proclamar a vocês essas verdades que você já conhece, você já sabe. Vou emprestar a palavra do apóstolo Paulo, eu venho vos relembrar do Evangelho, né? Você já conhece isso, né? Paulo diz em outro momento que para ele não é desgostoso dizer as mesmas coisas, né? É claro que o apóstolo, né, foi o cara mais espetacular que teve aí na pregação do Evangelho, no conhecimento, na exposição da palavra, né? Então, tudo que ele falava, por mais fosse o mesmo assunto, ele dizia de uma forma diferente, e isso era extremamente edificante para quem ouvia, e para quem não cria era espetacular, porque as pessoas ficavam fascinadas com o conhecimento daquele homem. E Deus, de toda forma, era glorificado, né? Porque estava ali um servo, vaso dele, sendo usado para a honra e glória dele. Está aqui um pequeno servo de Deus, um grande pecador, e espero que a gente possa ter um bom momento aqui, alguns minutos de reflexão para a edificação das nossas vidas. Paulo, um homem que soube que era sofrer por Cristo, né? Soube que era padecer por Cristo. Quando ele é encontrado por Cristo na estrada de Damasco, e ali capturado pelo Ananias, né? Discípulo de Jesus, a mensagem que ele recebe é que ele seria mostrado a ele o quanto importava sofrer por amor a Cristo, pelo nome de Cristo. O perseguidor da igreja de Cristo, um dos mais vorazes, né? Feroz também, agora viveu sua vida em prol da pregação do Evangelho. E sua maior plateia, a gente sabe disso, era os gentios. O apóstolo dos gentios, assim conhecido, assim chamado. E ele, como sabedor do que era padecer por Jesus, ele aprendeu com Cristo o que era sofrer. Soube, né? Homem
de dores, Cristo Jesus, diz lá em Isaías, né? Soube o que era padecer, né? O Cristo cheio de feridas, máculas, né? Humilhado, mas tendo ciência do seu propósito, da sua missão, né? Cristo sempre foi consciente do propósito pelo qual ele havia estado aqui nessa terra. Paulo conheceu Jesus e conheceu de uma forma extraordinária quando isso se revelou para ele, né? Teve ali a própria instrução de Jesus, sendo um seminário intensivo com Cristo Jesus, e é o apóstolo que recebe a revelação do mistério de Deus, né? A ele foi dado a conhecer o mistério, e agora ele reparte esse mistério com os irmãos, especialmente nessa carta que fala tanto de mistério, né? Paulo gosta muito dessa palavra, e aqui os irmãos já sabem, não vou ficar repetindo muitas coisas que vocês já sabem, vou tentar não repetir tantas, mas há um contexto aqui entre religião de mistérios, né, com elementos judaizantes, né? Então, esse é o pano de fundo, né? Uma igreja que Paulo não fundou, não foi ele que foi o apóstolo lá e pregou para esses irmãos, mas recebe notícias, né, por meio de Epáfras, né? E então, diante disso, ele escreve para ajudar essa igreja a conseguir, né, viver e prevalecer contra toda essa oposição que a igreja estava vivendo, de uma forma sutil e às vezes descarada, dos falsos mestres tentando atormentar a fé desses irmãos, que tinham Cristo como centro das suas vidas, e mais, de repente, chega homens com muita sabedoria e sagazes, dizendo, olha, Cristo, mas temos outras coisas também para a gente colocar nesse evangelho, para ficar mais poderoso aí. E Paulo escreve essa carta para mostrar aí a supremacia de Cristo, Cristo suficiente, Salvador, o único, o qual pode de fato trazer salvação aos homens. E isso não era nenhum mistério depois da palavra de Paulo, pelo contrário, é uma revelação explícita, né, uma carta aberta para todos aqueles que de fato se deparam com a mensagem verdadeira do Evangelho, né? Que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E ali estão os pecadores agora, ouvindo o apóstolo, que dizendo, olha, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Eu penso que só o fato de você ouvir isso já muda muita coisa. Tem um homem de Deus, um servo de Cristo, que está dizendo, olha, eu tenho uma alegria em sofrer por vocês. Eu me regozijo no meu sofrimento por vocês. E imagina alguém que tem prazer em sofrer por você, alguém que, olha, eu prefiro sofrer do que ver você sofrendo. Não é isso que Paulo está dizendo, mas ele está dizendo assim, eu me desgasto, e eu sofro o que eu posso, para de alguma forma, essa mensagem chegar até vocês. Paulo diz na sequência que ele preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E aqui, em nenhum momento, como todos os comentaristas que você vai ler, a primeira coisa que eles vão dizer, olha, em nenhum momento Paulo está dizendo que o sacrifício de Cristo foi incompleto e agora tem que sofrer para trazer salvação a alguma pessoa. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele pertence ao corpo de Cristo, ele se identifica com Cristo, e agora, por consequência disso, por fazer parte do corpo de Cristo, é natural, podemos dizer assim, é esperado que também esse corpo sofra, como sofreu o cabeça do corpo. Então a missão continua. Quando Cristo ele é assunto aos céus, aceso aos céus, né? Ascendido, tem tantas palavras que os pregadores falam. Quando ele é ascendido aos céus, quando ele termina a sua missão, a missão que ele termina é a missão de salvação, mas a missão da igreja da proclamação começa ali, né? Começa ali, embora havia uma proclamação profética no Antigo Testamento, há uma proclamação agora da obra de Cristo. E esse corpo que é a igreja, sofre como sofreu o seu Senhor e Mestre. Paulo diz que ele se tornou, o qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor. Um homem que tem autoridade, e não porque ele teve um sonho, que agora ele era pastor, ungido de Deus, da noite para o dia, e agora estava ali falando um monte de asneira, como a gente vê por aí afora. As pessoas se auto-intitulam, se consagram a si mesmo, né? Apóstolos, patriarcas. Não, esse homem que nós estamos lendo as suas palavras, é um homem que foi de fato chamado por Deus. Tem ali a credencial de Deus, tem um carimbo, o selo de Deus. O que ele vai falar é palavra de Deus. O que ele tem para dizer é de fato Bíblia.
dispensação da parte de Deus, que a mim foi confiada a vosso favor. Para dar pleno... Eu quero andar um pouco, porque eu quero me atentar mais aos versos 27, ali, 26 e 27. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E aqui começa, no versículo 26, né? Paulo está, mais uma vez, ressaltando que ele tem um propósito, ele entende isso, que ele tem um propósito nessa grande engrenagem da parte de Deus, que ele é um servo ali, como ele se chama, né? Em outro momento, ele vai dizer que, em outros momentos, né, por exemplo, em Efésios, que é uma carta bem parecida, ele é prisioneiro de Cristo, e aqui ele coloca como um servo de Cristo. Alguém que foi chamado para servir ao propósito dessa missão. E nessa missão, ele vai trazer para esses irmãos a respeito de algo que esteve oculto em Deus. No capítulo 2, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo agora fala no versículo 26 a respeito disso. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Primeira coisa que, quando eu leio isso aqui, quando eu entendi isso aqui, né? Depois de muito ouvir o pastor Cleilson aqui neste lugar, com a ajuda do Espírito Santo e dele, o mistério que esteve oculto. Se você quiser saber mais sobre o mistério, você ouve a pregação que ele fez em Efésios, somente lá no Efésios capítulo 3, né? Só para vocês entenderem o mistério. Versículo 3, vou ler a partir do 3. Pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo vai falar do mistério para esses irmãos. Os gnósticos, os judaizantes gostavam de mistérios, né? Gostavam de coisas enigmáticas, né? Paulo também tem um mistério para comunicar para aqueles homens, para aquelas pessoas. Mas não é qualquer mistério. É algo de fato grandioso, poderoso, e que teve oculto em Deus. Deus escondeu isso por muito tempo. Gerações passaram, tempos se passaram. Mas o apóstolo diz que agora foi revelado aos santos. Em certo lugar, Jesus diz assim: graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos grandes e sábios e revelaste aos pequeninos. Os santos de Deus têm privilégio que muitos grandões por aí fora não têm e nunca terão. Você que nasceu de novo, que conhece a Jesus, a você foi revelado esse mistério, que você já sabe o mistério qual que é. O mistério que Paulo diz assim, lá no versículo 6, a saber, capítulo 6 do Efésios, estou lendo agora, Efésios 6, 3 e 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Paulo está diante de um povo que não é judeu, é um bando de gentis. Alguns não eram tão gentil, né? Piadinha à parte. Mas agora esses homens, essas mulheres, é informado que Deus, que sempre teve, aparentemente, como alguns diziam, um povo, e teve, né, no começo, lá em Abraão, né, recebe a notícia, a promessa, vou fazer um grande... E o povo achando que era judeu, Israel. Mas quando Jesus vem e morre, ele não morre apenas para judeus, ele morre para um povo que nasceu na mente dele, no coração dele, antes de Israel, antes dos tempos existirem. Lá na eternidade passada, Deus decidiu que criaria um povo para si, chamado Igreja dele, os santos dele. E é este povo que Deus agora chama de santos, né? Os seus santos, os seus servos. A estes foi dado a conhecer esse mistério, que eles também são coparticipantes e herdeiros da graça de Deus. Esse é o mistério que Paulo tem para comunicar para essas pessoas. Diferente daquelas religiões que tinham um mistério que não podia ser dito, né? Um dos elementos das religiões de mistérios é que elas contavam um mistério para você e você tinha que guardar isso, porque senão
Como é que o outro ia ficar querendo saber? Então, você não pôde espalhar. O evangelho é diferente, né? O evangelho é promovido pela proclamação. Quando a gente tem aquele encontro de Jesus com a pecadora lá de Samaria, a mulher samaritana, ela sai proclamando Jesus quando ela, de fato, depara-se com a realidade que ainda diante dela. Eu encontrei o Messias. Ela esquece tudo que ela tem e vai proclamar Jesus. Assim também são as mulheres quando veem um túmulo vazio depois da ressurreição e sai proclamando Jesus. E essa missão que acompanha a igreja desde lá do Pentecoste, quando os apóstolos, cheios do poder do Espírito Santo, saem proclamando e não pararam mais. E assim será até que um dia ele retorne e reúna a sua igreja para todo sempre. Enquanto isso, a gente se maravilha pelo fato de fazer parte dos santos aos quais ele, todavia, se manifestou. Versículo 27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Aos quais Deus quis. E aqui não depende da minha vontade, nunca dependeu da minha vontade receber isso, nem da sua. Um dia Deus quis que você entendesse isso. Um dia Deus quis. O dia que Ele quis foi quando Ele decidiu que ia criar você, mas Ele estabeleceu um dia que essa mensagem chegaria até você. E quando essa mensagem chegou até você, talvez ela chegou antes, você não creu, você não entendeu, porque não era o dia que Deus queria que você entendesse. Mas chegou aquele dia em que Deus quis. Seus olhos se abriram, diferente dos olhos que a palavra diz que o diabo cegou. Estão incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Tem muitos ainda que estão cegados pelo diabo, pelo mundo, pela fascinação do mundo, caminhando, descendo a ladeira abaixo, que não tem outro fim senão o inferno. Mas aos que Deus quis, eu não digo também que esses que vivem e não compreendem isso, Deus não quer que eles sejam salvos, porque eu não tenho acesso a essa lista de Deus. Pelo contrário, eu entendo que se Deus quis, e eu prefiro crer que Deus quis, que esses também, de algum dia, crerão nele. No entanto, aos que Deus quis dar a conhecer, esses de fato entenderam e conheceram. E aqui nós estamos, uma pequena parte desse povo, vocês que está aqui nessa noite, um dia Deus quis. Um dia Deus quis. E aí Ele deu a conhecer desse mistério, que você também faz parte disso. Afinal, você, como eu, somos gentios, né? Não somos judeus, não temos, a não ser que tenha algum judeu aqui no nosso meio, mas nós não somos aquela casta privilegiada, descendentes de sacerdotes, que cumpria a lei e ostentava isso, achando que de alguma forma pudesse também trazer salvação sobre nós. Aquela repetição daqueles rudimentos. Paulo combate isso aqui, dizendo: olha, nada disso. Pelo contrário, a esperança que nós temos é outra. E aí ele completa a sua mensagem dizendo: olha, Cristo em vós, a esperança da glória. O texto diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O que é combatido aqui constantemente é que a força, o conhecimento que aqueles irmãos talvez estavam sendo induzidos a crer é totalmente pequeno e falido diante do poder que lhes é apresentado. A esperança que lhes dava é uma esperança pequena demais diante da esperança que eles poderiam ter agora diante de um Senhor absoluto e poderoso. Nós estamos diante do Cristo, que não é qualquer Senhor e qualquer Espírito com algum certo poder. Paulo já disse para os irmãos quem é esse Cristo. No capítulo 1, versículo 15, ele diz que esse Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação,
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse é o Cristo da nossa esperança. É esse Cristo em nós que nos traz esperança. Nós não cremos em forças do acaso, irmãos. Nós não temos papeizinhos escritos com certas orações da sorte que a gente vai lá e tira durante o dia para saber como é que vai ser nosso dia. A gente não pendura objetos em nossa casa para tentar de alguma forma afastar o mal de nós, ou para trazer benefício para nós. A nossa esperança se chama Jesus Cristo, aquele que estava com Deus lá no princípio, a segunda pessoa da Trindade, o Criador de todas as coisas e que mantém todas as coisas. Quem é a nossa esperança? É o Senhor Jesus, que acalma tempestades e mares revoltos. É aquele que não se atormenta com o barulho das ondas, enquanto seus discípulos estão atormentados e dizendo o que vai acontecer. Ele diz: aqui está o Criador do vento, dos mares, acalma, aquieta-te. O Senhor Jesus, a nossa esperança, é aquele que diante da morte do seu amigo, vendo pessoas chorando, e não importa se passou 1, 2 ou 3 dias, é aquele que tem o poder de reconstituir a vida e dizer: Lázaro, vem para fora. Esse é o Cristo, a nossa esperança, aquele que tem o poder da morte. O Cristo, a nossa esperança, é aquele que desceu à sepultura e ao terceiro dia ressurreto, cheio de glória, cheio de vitória, cheio de poder. A morte não o detém. Não há espírito, não há demônio que consiga trancafiá-lo. O diabo pode tentar, os demônios tentam, mas esses jamais conseguirão, porque Paulo os expõe a sua vergonha, dizendo: olha, está destronado agora, está acabado. O Cristo, a nossa esperança, é o Cristo que nos resgata da nossa miséria. E agora pode ser dito para nós: Ele em nós, esperança da glória. A glória eterna, irmãos, não a glória passageira, não a glória deste mundo. Cristo se manifestou em carne, a carne que alguns falsos mestres diziam que não servia para nada, enfim, o negócio era espiritual. Não, a nossa esperança não é um conto de fadas, a nossa esperança não é um belo hino, uma poesia, a nossa esperança é uma pessoa, a nossa esperança está em Deus, em Cristo. Aqueles que os anjos tiveram que cantar: quem é este Rei da Glória que está vindo de tão longe? Quem é esse que agora a gente ousa chegar aos portais eternos? É o Cristo que esteve aqui em figura humana, se vestiu de carne, para de alguma forma nos trazer redenção e salvação. Não é Jesus que não tem autoridade, não é uma pessoa sem nenhum tipo de credencial para fazer alguma coisa na nossa vida. É alguém que provou da vida e da morte. Da vida e da morte. É aquele que Hebreus diz que se compadece das nossas fraquezas. É aquele que vê você orando todos os dias, dizendo: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Quem pode me livrar desse corpo de morte? Existe um que promete uma glória eterna. Eterna. Essas coisas passam. Essas glórias humanas passam. Esses homens cheios de glória, que vão e penduram suas medalhas de ouro, seus títulos, seus troféus. Esses homens cheios de riqueza, eles morrem, eles falhem, são levados à ruína, e toda a esperança neles depositada se frustra. Mas existe um que é diferente, e é nesse que está a nossa esperança. É o Cristo em nós. Não é mais o Cristo apenas conosco, no nosso lado, mas em nós, vivendo em nós todos os dias, e nos trazendo essa notícia, que brevemente, porque o que a gente vai passar com Ele é eterno, então todo o tempo que a gente espera é breve. Como foi lido ontem, toda a dor aqui é
pequena diante do peso da glória. Brevemente Ele vai se manifestar. E aí toda a nossa luta cessará. Esse homem chamado apóstolo Paulo, ele se regozija por causa disso. Você fala, como é possível passar tanta luta e estar feliz, estar alegre? Ele diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é a minha esperança. Eu sei para o que eu vivo. Afinal já não vivo eu, ele diz, Cristo vive em mim. É um homem que tem a capacidade de dizer no final da sua vida, que ele completou a carreira, ele combateu o bom combate, agora só lhe resta uma coisa, a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. Essa esperança move esse homem a enfrentar tantas e tantas batalhas, como a gente leu no Evangelho, como a gente lê nas suas cartas. Quantos açoites, quantos naufrágios, quantos perigos, quantas humilhações, quantos escárnios. Tudo isso suporto por amor a Cristo, diz ele. A esperança movimenta esse homem de uma forma extraordinária. E ele quer comunicar isso para esses irmãos, dizendo, olha, isso foi revelado a vocês. Isso foi trazido a vocês. Cristo quis que vocês entendessem isso, para que vocês de fato tivessem esperança, e uma esperança eterna, infalível. Que você possa pensar nisso, meu irmão, durante a sua vida, durante o decorrer da sua trajetória. Diante dos dilemas que você tem enfrentado, diante das angústias, pense por quais motivos te levam a, de fato, lutar tanto e chorar tanto. Eu não li os versículos finais, mas o texto diz assim, 28 e 29, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu também me afadigo, esforçando mais que o possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo tem uma razão para viver, e se fosse necessário para morrer também. Como ele diz, né? A minha vida em nada tenho preciosa. E o ministério dele era esse, pregar aos gentios a boa notícia da salvação. Portanto, que você possa descansar nisso, ao passar pelas suas aflições, que é normal que você passe. Afinal, como eu disse, isso fez parte do nosso Senhor, da vida dele, dos santos apóstolos. E o próprio Paulo diz lá em Filipenses, que nos foi dada a graça de não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Isso é um privilégio, é uma honra, porque existe um propósito maior do que isso. Enxergar Cristo nesse sofrimento, de fato, é maravilhoso. Quando você olha para as circunstâncias da sua vida e você começa a compreender que tudo isso, de alguma forma, está cooperando para o bem seu. Afinal, você foi chamado segundo o propósito dEle. Então, se é por amor a Cristo, que Ele seja glorificado na sua vida, no seu sofrimento e nas suas vitórias também, nas suas conquistas, nos seus momentos bons. Que Deus possa te abençoar, abençoar nossas vidas. Só queria repartir essa palavra, creio que é suficiente para nós nessa noite. Que Deus possa abençoar. Quero orar com você nesse momento.